A filha vilã tomou tudo do pai, mas não imaginava o que ele havia escondido no testamento. O que é mais valioso? O legado material que deixamos para trás, as casas, o dinheiro, os bens, ou o legado de valores, as histórias, o conhecimento, a honra? Esta é uma pergunta que muitas famílias enfrentam, por vezes de formas trágicas e inesperadas. A história que vamos contar hoje é a de um pai cujo valor era medido em sabedoria, e a de uma filha que só conseguia ler os preços. Convidamo-lo a mergulhar conosco neste drama sobre a verdadeira natureza da riqueza. E, enquanto a trama se desenrola, gostaríamos de saber, na sua opinião, o que é mais importante, o legado material ou o legado de valores? Deixe a sua reflexão nos comentários pois a sua perspectiva é uma peça valiosa na nossa conversa. Agora, vamos abrir as páginas da vida de Valentim e da sua impiedosa herdeira. O mundo de Valentim cheirava a tempo. Um aroma complexo de couro envelhecido, de papel amarelado e da poeira fina e quase sagrada que se depositava sobre as lombadas de livros que tinham testemunhado séculos. A sua livraria, a Arcádia, não era uma loja, era um santuário. Um refúgio no coração pulsante da cidade, onde as primeiras edições e os manuscritos raros eram os verdadeiros monarcas, e ele, o seu humilde e devotado guardião. Aos 79 anos, Valentim era um anacronismo, um homem cuja riqueza não estava no seu extrato bancário, mas na sua biblioteca pessoal e na sua memória enciclopédica. A sua filha, Laura, era uma criatura de um tempo diferente. Uma predadora do presente. Uma mulher de 40 e poucos anos, com a beleza dura do aço polido e olhos que não viam o mundo, mas o avaliavam. Para ela, a livraria do pai não era um santuário, era um ativo imobiliário subutilizado. O amor do seu pai pelos livros era uma excentricidade romântica que os mantivera, na sua opinião, numa pobreza digna que ela desprezava com todas as suas forças. Ela casara com um advogado, Marcos, um homem cuja ambição era o espelho da sua, e juntos, eles viam o pai dela como um obstáculo sentimental entre eles e a vida que acreditavam merecer. A oportunidade deles chegou na forma de uma traição da própria biologia. Valentim teve um pequeno susto, um acidente vascular cerebral transitório que o deixou fraco e assustado por algumas semanas. Não deixou sequelas permanentes, mas abriu uma brecha na sua fortaleza de independência. Laura e Marcos desceram sobre ele como abutres disfarçados de pombas. Pai, o senhor precisa de ajuda, disse Laura, a sua voz um veludo de falsa preocupação. O senhor não pode mais gerir tudo isto sozinho. O estresse pode causar outro ataque, talvez pior. Eles apresentaram-lhe uma solução, embrulhada no papel de seda do cuidado filial. Uma procuração. É apenas uma formalidade, pai, explicou Marcos, com a sua lábia de advogado. Para que eu possa ajudá-lo com as contas, com os impostos. Para que o senhor possa descansar e recuperar. Valentim, enfraquecido pela doença e pela súbita consciência da sua própria mortalidade, e a querer desesperadamente acreditar na centelha de amor que ele ainda via na sua filha, assinou. Assinou a sua própria sentença de exílio. O golpe foi rápido e de uma eficiência brutal. Na semana seguinte, enquanto Valentim ainda recuperava, a pensar que os seus assuntos estavam a ser organizados, Marcos, usando a procuração, vendeu a livraria Arcádia. Não a um amante de livros, o que teria sido uma pequena misericórdia, mas a um consórcio de construção, um grupo anônimo e sem rosto que planeava demolir o edifício histórico para construir uma torre de escritórios de vidro e de aço. Quando Valentim soube, foi como se o chão da sua existência tivesse sido arrancado. Ele confrontou a filha. Você vendeu a minha alma, Laura, gritou ele, com uma força que não sabia que ainda possuía. A resposta dela foi de uma frieza que o gelou até aos ossos. Eu vendi um prédio, pai. Um prédio velho e a cair aos pedaços. E libertei-nos. Libertei-nos da sua pobreza, do seu passado. Nós estamos ricos, pai. Pela primeira vez na vida, estamos ricos. O senhor devia estar a agradecer-me. A cirurgia de demolição da sua vida continuou. Eles venderam o seu apartamento, os seus móveis, tudo. Compraram para ele um pequeno apartamento num condomínio para idosos, um lugar asséptico e sem alma. E deram-lhe uma mesada, uma esmola que era um lembrete constante da sua nova e humilhante dependência. Valentim murchou. O homem que viverá rodeado de histórias viu-se subitamente sem uma história própria. Passava os dias sentado numa poltrona desconfortável, a olhar para as paredes brancas e vazias,
o silêncio do seu novo lar a ser quebrado apenas pelo som da sua própria e pesada respiração. A sua biblioteca de Alexandria pessoal fora queimada, e ele era o seu último e impotente bibliotecário. Enquanto ele se afundava na sua depressão, Laura e Marcos ascendiam ao seu paraíso material. Compraram uma casa numa ilha privada, carros desportivos, obras de arte que não compreendiam. As suas vidas tornaram-se uma performance de riqueza para as redes sociais. Eles tinham tudo o que sempre quiseram. E estavam completamente vazios. Foi nesse ponto mais baixo da sua existência que uma figura do passado de Valentim reapareceu. Uma jovem chamada Beatriz, uma historiadora que fizera sua tese de doutoramento sob a orientação informal de Valentim, na poeira da sua antiga livraria. Ela voltará de um pós-doutoramento na Europa e, ao saber do que acontecerá, sentiu uma fúria e uma tristeza profundas. O seu mentor, o homem que lhe ensinara a ler as entrelinhas da história, fora apagado. Ela foi visitá-lo. Encontrou um homem que era uma sombra de si mesmo, os seus olhos, antes tão vivos e curiosos, agora baços e resignados. Ela tentou animá-lo. Falou da sua pesquisa, trouxe-lhe livros. Mas nada parecia penetrar na sua concha de dor. Acabou, minha querida, disse ele, um dia, a sua voz um sussurro. Eles queimaram os meus mapas. Não há mais para onde ir. Foi a palavra mapas que acionou uma memória em Beatriz. Ela lembrou-se das longas tardes na livraria, de Valentim a falar, com uma paixão quase febril, de um conjunto de documentos que ele chamava de O Coração da Arcádia. A Coleção Sertão. Um conjunto de diários e de mapas originais, do século XVII, de uma expedição bandeirante que se embrenhara pelo interior do Brasil, muito para além do que os registros oficiais mostravam. A lenda dizia que eles tinham encontrado algo, uma mina, uma cidade perdida, e que o segredo morrera com eles. Valentim, e a coleção Sertão? Perguntou ela. Onde está? Foi vendida com a livraria. Pela primeira vez em meses, uma centelha de luz voltou aos olhos de Valentim. Um pequeno e triste sorriso tocou os seus lábios. Ah, a coleção, disse ele. Eles não a encontraram. Eles nem sabiam que ela existia. Eles procuravam por dinheiro. E a coleção, ela não é sobre dinheiro. Ele explicou-lhe. Os documentos não estavam guardados num cofre óbvio. Estavam escondidos, dispersos, dentro de outros livros, as suas capas e lombadas alteradas por ele mesmo, com a perícia de um mestre restaurador, para se parecerem com volumes sem importância. Apenas ele sabia quais eram os livros-cofre e onde eles estavam na vasta biblioteca. A sua livraria não era apenas uma loja, era um puzzle, um cofre do tamanho de um edifício. Mas, e agora? Perguntou Beatriz, o seu coração de historiadora a bater descontroladamente. A livraria foi vendida. Será demolida a qualquer momento. A coleção será destruída com ela. Talvez, disse Valentim, e o sorriso dele alargou-se um pouco. Ou talvez não. Sabe, minha querida, um bom historiador nunca confia sua fonte primária a um único arquivo. Há sempre uma cópia de segurança. Ele contou-lhe o seu segredo final. Anos antes, sentindo a sua própria mortalidade e desconfiando já da ganância da sua filha, ele preparara sua última lição de história. Redigira um Novo Testamento, com o seu velho e fiel advogado, que entretanto falecera. Laura e Marcos não sabiam da sua existência. E, nesse testamento, ele não deixava dinheiro nem bens. Deixava um enigma. O testamento, explicou ele, não revelava a localização dos documentos. Apenas dava as pistas para os encontrar. E estabelecia uma condição. A coleção Sertão, com o seu valor histórico incalculável e, como se suspeitava, a sua indicação para uma mina de esmeraldas lendária, seria herdada não pelo seu herdeiro de sangue, mas pelo herdeiro de espírito. Aquele que, perante um executor nomeado, provasse compreender o valor histórico e cultural da coleção, acima do seu valor material. E o testamento nomeava o seu executor, o diretor do Arquivo Histórico Nacional, um homem de uma integridade inquestionável. Beatriz olhou para o seu velho mentor, e o homem que ela vira como uma vítima frágil revelou-se um mestre de xadrez, a planear a sua jogada final a partir do seu exílio. Mas, Valentim, a livraria. Temos de agir, disse ela, a levantar-se. Calma, minha cara Beatriz. A história tem o seu próprio tempo. E o primeiro ato desta tragédia ainda não terminou.
Enquanto eles conversavam, o mundo de Laura começava a mostrar as suas próprias fissuras. O consórcio de construção que comprará a livraria era liderado por um homem implacável, um magnata chamado Dr. Antunes, um homem que era, ele mesmo, um colecionador voraz e sem escrúpulos de arte e de documentos raros. Ele não comprará a Arcádia apenas pelo seu terreno. Comprará-a por causa dos rumores. Rumores da coleção Sertão. Ele chamou Laura e Marcos para o seu escritório, um lugar de um luxo opressivo. O seu sorriso era o de um tubarão a provar a água. Eu ouvi uma história interessante, disse ele, sobre uns velhos mapas. E sobre o facto de que talvez eu não tenha comprado tudo o que estava incluído na venda. Diga-me, Sr. Almeida, a sua memória não se terá esquecido de nenhum item, de particular valor histórico que estivesse na propriedade do seu pai. Laura, na sua arrogância, negou. Disse que era um disparate, lendas de um velho. Mas a semente da dúvida fora plantada. O que mais é que o seu pai teria escondido dela? A sua pequena vitória começava a ter um gosto amargo. E ela não fazia a mais pequena ideia de que, no apartamento estéril do seu pai, uma jovem historiadora e um velho mestre de xadrez estavam prestes a fazer a sua primeira jogada, a virar o tabuleiro de um jogo que ela nem sequer sabia que estava a jogar. A batalha pelo tesouro escondido no coração da história do Brasil estava prestes a começar. A pequena vitória de Beatriz, a de ter reacendido a chama da luta no coração do seu mentor, foi o prelúdio de uma guerra silenciosa e desesperada. Valentim, no seu exílio asséptico, transformará-se de vítima em estratega. E o seu primeiro movimento foi o de transformar a sua protegida na sua general de campo. A sua missão, resgatar a coleção Sertão das entranhas da Arcádia condenada, antes que as mandíbulas de aço dos tratores a transformassem em pó e esquecimento. Valentim não lhe deu um mapa. Um homem de livros daria um enigma. Numa tarde, durante uma das visitas de Beatriz, ele pegou num guardanapo e, com a sua caligrafia trêmula mas elegante, escreveu uma única frase. Onde o poeta que se perdeu na selva escura encontra o gigante que lutou contra os moinhos de vento. Beatriz olhou para a frase e o seu coração de historiadora deu um salto. Dante Alighieri. Miguel de Cervantes. Ela fechou os olhos e, na sua mente, reconstruiu a geografia da Arcádia, a disposição das prateleiras que ela conhecia como a palma da sua mão. A seção de clássicos italianos ficava no mezanino, na parede norte. A de clássicos espanhóis, na parede oposta, a sul. A pista apontava para o corredor central que a separava. Mas como entrar? Perguntou ela, a sua voz um sussurro. A livraria é agora propriedade do consórcio de Antunes. Está selada, à espera da demolição. Valentim sorriu, um sorriso fino e astuto. Um exército, minha querida, precisa de uma rota de abastecimento. A Arcádia partilha uma parede com o edifício vizinho, o velho armazém Bastos. E no porão, atrás da antiga caldeira, há uma porta de serviço, bloqueada há 50 anos. O seu avô e o meu avô costumavam partilhar um copo de vinho através dela, nos tempos em que os vizinhos eram amigos, não concorrentes. A chave para essa porta, se a minha memória não me falha, está escondida num lugar onde um homem de negócios nunca procuraria. Dentro da primeira edição de Os Lusíadas que eu guardava no meu escritório, na página que fala do velho do Restelo. O plano era uma loucura. Uma invasão. Mas era a única esperança. Enquanto Beatriz se preparava para sua expedição clandestina, a pressão sobre Laura atingia o ponto de ebulição. A sua segunda reunião com o Dr. Antunes foi desprovida de qualquer cortesia. O escritório dele, com a sua vista panorâmica da cidade e as suas obras de arte de um modernismo agressivo, pareceu-lhe uma câmara de tortura. Eu não gosto de ser enganado, Sr. Almeida, disse Antunes, a sua voz baixa e perigosa. Eu comprei uma propriedade, e comprei-a com a expectativa de que o seu conteúdo completo me pertencesse. A minha equipa de especialistas vasculhou os registros de leilões, os arquivos de colecionadores. E o nome do seu pai está ligado a um conjunto de documentos bandeirantes de um valor inestimável. Documentos que não estavam no inventário. Laura tentou manter a compostura. Eu já lhe disse, são lendas. Histórias que o meu pai contava para se sentir importante. O sorriso de Antunes era o de uma doninha a olhar para uma galinha. Lendas não fazem com que o diretor do Arquivo Nacional voe para o Rio de Janeiro para uma reunião secreta com o meu consórcio, como ele fez ontem. Ele veio fazer um aviso, a citar o interesse histórico nacional.
Alguém o alertou. E esse alguém sabe onde os documentos estão. Ele levantou-se e caminhou até a janela, às suas costas largas um muro de poder. O seu prazo de demolição está a esgotar-se. Eu quero aqueles documentos, Laura. Eu não me importo como. Encontre-os. Convença o seu pai a entregá-los. Se não o fizer, bem, digamos que a sua nova vida de luxo, financiada pela venda que me fez, pode tornar-se subitamente muito complicada. O contrato que assinamos tem cláusulas muito interessantes sobre omissão de bens de valor. O seu marido, sendo advogado, certamente as compreenderá. A ameaça era clara como o dia. Laura não era mais a vendedora, era a devedora. E a sua dívida era um tesouro fantasma que ela não sabia como encontrar. A sua primeira chamada, em pânico, foi para o marido. Marcos, ao ouvir o nome de Antunes e a palavra cláusulas, sentiu um medo frio que a sua arrogância de advogado não conseguiu disfarçar. Eles tinham subestimado o seu adversário. Tinham pensado que ele era apenas um construtor, não um predador. Nós precisamos de falar com seu pai, disse Marcos, a sua voz tensa. Temos de o fazer falar. Mas a visita deles ao condomínio de idosos foi um beco sem saída. Valentim, a desempenhar o seu papel de velho frágil e um pouco confuso, recebeu-os com um sorriso vago. Eles tentaram de tudo. Ameaças veladas. Apelos emocionais. Súplicas. Ele apenas os olhava com os seus olhos baços, a falar do tempo, da comida, do seu desejo de ter uma manta mais quente para suas pernas. A sua senilidade era uma fortaleza impenetrável. Eles saíram de lá mais frustrados e mais aterrorizados do que nunca. Foi Laura quem teve a ideia. Uma ideia nascida do seu próprio e profundo desprezo pela paixão do pai. Se o segredo estava nos livros, então eles tinham de procurar nos livros. A livraria era a única resposta. A sua abordagem foi diferente da de Beatriz. Foi frontal, usando as armas que ela conhecia, o dinheiro e a autoridade. Ela foi ao estaleiro de demolição. Encontrou o encarregado da obra, um homem rude e pragmático. E fez-lhe uma oferta. 20.000 reais. Em dinheiro. Para lhe dar 2 horas. 2 horas dentro da livraria, antes de as máquinas começarem a trabalhar. Apenas para ela e o seu marido, para recuperarem umas recordações de família que tinham esquecido. O encarregado, a ver o brilho das notas e a perspectiva de um lucro fácil e sem riscos, aceitou. O encontro foi marcado para a noite seguinte. A noite em que Beatriz escolhera para sua própria invasão. A escuridão dentro do armazém Bastos era total, um breu espesso com cheiro a mofo e a tempo parado. Beatriz, com uma pequena lanterna na mão e o coração a martelar no peito, seguiu as instruções de Valentim. Encontrou a velha caldeira, um monstro de ferro adormecido. E atrás dela, coberta por uma pilha de caixas velhas, estava a porta. A fechadura, enferrujada, cedeu com um gemido de protesto à chave antiga que ela encontrara dentro do exemplar de Os Lusíadas. Ela entrou na Arcádia como quem entra num túmulo. O silêncio era absoluto. O ar, pesado com o cheiro dos seus livros, que agora cheiravam a morte, a abandono. A luz da sua lanterna dançava sobre as prateleiras vazias, sobre os livros espalhados pelo chão pelos avaliadores, um campo de batalha após a derrota. Era uma visão de uma profanação tão profunda que lhe cortou a respiração. Ela subiu ao mezanino, o seu refúgio de estudante, o lugar onde passará as tardes mais felizes da sua juventude. E encontrou o corredor. De um lado, os italianos. Do outro, os espanhóis. E no meio, uma estante baixa, com edições de bolso e livros de referência. Onde o poeta que se perdeu na selva escura encontra o gigante que lutou contra os moinhos de vento. Ela começou a sua busca. Com um cuidado reverente, ela examinava cada livro. Mas não procurava por um título. Procurava por um peso, por uma textura, por um detalhe que não pertencesse. Valentim explicará-lhe. Os livros-cofre eram ligeiramente mais pesados, a sua encadernação, subtilmente reforçada. Minutos transformaram-se numa hora. A poeira entranhava-se no seu cabelo, nas suas roupas. A tensão era quase insuportável. E então, ela encontrou uma edição modesta de um dicionário de rimas. Era mais pesado do que devia. A sua lombada parecia anormalmente rígida. Com as mãos a tremer, ela abriu-o.
As páginas eram coladas umas às outras, e no seu centro, um retângulo perfeito fora recortado, criando uma cavidade. E lá dentro, protegido por um invólucro de oleado, estava um pequeno diário, encadernado em couro gasto, a sua caligrafia do século XVII quase ilegível sob a luz fraca da sua lanterna. A adrenalina da descoberta percorreu-a. Era real. O tesouro era real. Ela tinha uma parte dele nas suas mãos. Foi nesse exato momento de triunfo que ela ouviu o som. O som de uma chave a girar na fechadura da porta da frente da livraria. O seu sangue gelou. Apagou a lanterna e mergulhou nas sombras, atrás de uma pilha de livros. O seu coração era um tambor a rufar no silêncio. A porta abriu-se com um render. 2 feixes de luz de lanternas invadiram a escuridão. E ela ouviu as vozes. A voz de Laura. E a de Marcos. Eles entraram na sua própria busca desesperada, sem saberem que não estavam sozinhos. E sem saberem que, do outro lado da cidade, no escritório do Dr. Antunes, o magnata impaciente, que colocará escutas nos telefones de Laura, acabava de ouvir a gravação da conversa dela com o encarregado da demolição. E um sorriso de predador espalhara-se pelo seu rosto. Se havia algo a ser encontrado naquela livraria, ele não deixaria que fosse encontrado por amadores. Ele enviou os seus próprios homens. Profissionais. Na escuridão da Arcádia, 3 forças, movidas por motivos diferentes, a preservação, a ganância e a crueldade, estavam em rota de colisão. Beatriz, encolhida nas sombras, a segurar o seu precioso diário, ouvia os passos dos seus inimigos a aproximarem-se. Ela estava encurralada, no coração de um labirinto de livros, e a noite estava longe de terminar. A caça-coleção Sertão transformará-se numa armadilha mortal. A escuridão da Arcádia era uma escuridão de camadas. Havia a escuridão física, espessa e com cheiro a papel em decomposição. E havia a escuridão do medo, que se instalara no coração de Beatriz, a encolhê-la atrás de uma barricada de enciclopédias desmembradas. De pé, a apenas alguns metros de distância, no corredor principal, os feixes de luz das lanternas de Laura e de Marcos cortavam o ar poeirento, 2 lâminas de uma ansiedade nervosa. Estás a ver alguma coisa? Sussurrou Laura, a sua voz, normalmente tão cheia de uma autoridade cortante, agora um fio de pânico. Como é que eu vou ver alguma coisa no meio deste lixo? Retorquiu Marcos, a chutar uma pilha de livros com frustração. O som ecoou pelo salão silencioso, e Beatriz sentiu seu próprio corpo a encolher-se ainda mais. A estupidez deles. O barulho. Eles moviam-se por aquele mausoléu não como ladrões, mas como vândalos. Laura, contudo, tinha um fragmento de um mapa na sua memória. Um mapa feito não de linhas, mas de desprezo. Ela lembrava-se das longas e aborrecidas tardes da sua infância, do seu pai a tentar, em vão, partilhar a sua paixão com ela. E lembrava-se de uma das suas frases enigmáticas, dita com um brilho nos olhos que ela sempre interpretara como senilidade. A verdadeira jornada, minha filha, acontece sempre no meio, entre a razão e a loucura, entre a ordem e a paixão. Razão. Loucura. Para Valentim, o seu gigante da razão sempre fora Cervantes. A sua loucura apaixonada, Dante. A pista, tão clara para Beatriz, era apenas um eco confuso para Laura. Mas era um eco. É no meio, disse ela, a sua voz um pouco mais firme. Algures no corredor central. No mezanino. Eles começaram a subir as escadas em caracol, o metal a render sob os seus pés. Os seus passos, para Beatriz, eram como os de gigantes a aproximarem-se do seu esconderijo. Ela segurava o pequeno diário contra o peito, a sua única prova, o seu único troféu, que agora se transformará no seu fardo mais perigoso. Se a descobrissem ali, com aquilo na mão. No andar de cima, a busca de Laura e de Marcos tornou-se mais frenética. Eles não procuravam com o cuidado de um bibliófilo. Arrancavam os livros das prateleiras, sacudiam-nos, atiravam-nos ao chão. A sua frustração crescia a cada minuto. O feixe da lanterna de Laura dançou pela estante onde Beatriz estava escondida, a luz a passar a centímetros do seu rosto, a cegá-la por um instante. Ela prendeu a respiração, o som do seu próprio coração a parecer um trovão nos seus ouvidos. Marcos, entretanto, encontrou algo. Não um livro-cofre, mas um volume diferente. Um álbum de fotografias, esquecido numa prateleira inferior. Ele abriu. Eram fotografias de Laura em criança. A rir no colo do pai.
a soprar as velas do seu bolo de aniversário na livraria. Por um instante, a sua expressão endurecida suavizou-se. Laura aproximou-se e olhou por cima do seu ombro. E, por um momento, no meio da sua busca gananciosa, eles foram confrontados com o fantasma da inocência que tinham perdido. Foi uma distração fatal. O som que se seguiu não foi o ranger de uma fechadura, mas o estalo seco de uma porta de madeira a ser arrombada. A porta da frente da Arcádia, que eles tinham trancado cuidadosamente, voou das suas dobradiças e caiu no chão com um estrondo que fez vibrar o edifício inteiro. Laura e Marcos congelaram, as suas lanternas afocarem-se na escuridão da entrada. E, dessa escuridão, 3 figuras surgiram. Não eram polícias. Não eram operários. Eram homens vestidos de preto, com os rostos cobertos por balaclavas, a mover-se com uma eficiência silenciosa e aterradora. Cada um deles carregava uma lanterna potente e uma pequena mochila. Não pareciam ladrões comuns. Pareciam soldados. Eles espalharam-se pelo rés do chão, a sua busca muito diferente da de Laura e de Marcos. Era sistemática, profissional. Um deles tirou um pequeno dispositivo da sua mochila, um detetor de densidade, e começou a passá-lo lentamente pelas prateleiras, à procura de anomalias. No mezanino, Laura e Marcos estavam paralisados pelo terror. A sua pequena e sórdida conspiração acabava de ser interrompida por um pesadelo real. Marcos, num reflexo de pânico, apagou a sua lanterna e puxou Laura para as sombras, para o mesmo corredor escuro onde Beatriz já se escondia. Agora, os 3, inimigos momentos antes, eram prisioneiros no mesmo labirinto escuro, unidos por um medo comum e mortal. Beatriz, a tremer incontrolavelmente, via a silhueta de Laura a poucos metros de si, e sabia que um único som, um único espirro, uma única respiração mais alta, os condenaria a todos. A cena muda. No seu apartamento no condomínio de luxo, o Dr. Antunes está sentado na sua poltrona de design, a saborear um conhaque caro. No ecrã da sua televisão, ele não vê as notícias. Vê uma transmissão ao vivo, de múltiplas câmaras, do interior da Arcádia. Câmaras de infravermelhos que os seus homens instalaram discretamente. Ele vê tudo. Vê Laura e Marcos, encolhidos nas sombras do mezanino. Vê a historiadora, que ele ainda não sabe quem é, escondida do outro lado. E vê a sua equipa a aproximar-se, metodicamente, do corredor central. Um sorriso de pura antecipação predatória espalha-se pelo seu rosto. O drama estava a chegar ao seu clímax. E ele tinha um lugar na primeira fila. Mas, num outro lugar, num outro ecrã, outra pessoa também observava. Na torre do relógio, Teodoro estava sentado em frente a um monitor. Mas a sua visão não era a das câmaras de Antunes. Era de uma única câmara, minúscula, que ele mesmo instalara há anos, dentro da carcaça de um velho relógio de parede no mezanino. Ele via o medo no rosto da sua filha, Laura. Via o terror nos olhos da sua protegida, Beatriz. E sentia o perigo a aproximar-se delas como a mola de um relógio a chegar ao seu ponto máximo de tensão. Clara estava ao seu lado, o seu rosto pálido. Eles vão apanhá-los, sussurrou ela. Temos de fazer alguma coisa. Chamar a polícia. A polícia seria demasiado lenta, respondeu Teodoro, sem desviar os olhos do ecrã. E demasiado ruidosa. A minha filha, na sua estupidez, colocou-se numa armadilha mortal. E Antunes não é um homem que deixa testemunhas. Ele pegou num pequeno rádio comunicador que estava sobre a sua bancada. A sua mão estava perfeitamente firme. Apertou o botão. A minha vez, disse ele, a sua voz calma, a falar para o rádio. E, na escuridão da Arcádia, no meio do silêncio tenso, um novo som começou. Um som que não vinha da rua, nem do andar de baixo. Vinha das próprias paredes. Um tic-tac. Primeiro, suave. Depois, mais alto. E mais alto. O som de um mecanismo de relógio gigante a ser posto em movimento. Os homens de Antunes pararam, confusos. Laura e Marcos olharam em volta, aterrorizados. E Beatriz, a historiadora, a única que talvez compreendesse, sentiu um arrepio. E então, outro som. Um gemido de engrenagens antigas. Um som de sinos a serem preparados. O grande carrilhão da Arcádia, um mecanismo complexo que estava ligado ao relógio da igreja vizinha e que não funcionava há 60 anos, estava a acordar. Na torre do relógio, Teodoro, com a sua perícia de mestre,
conseguirá, através de uma ligação remota que instalara, reativar o velho sistema. Ele não estava a chamar a polícia. Estava a chamar a cidade. E, na escuridão da livraria, antes que alguém pudesse reagir, os sinos explodiram. 12 badaladas. Não o som suave de um relógio de sala, mas o som ensurdecedor e dissonante de toneladas de bronze a chocarem umas contra as outras, um clangor caótico e infernal que encheu o espaço, a fazer vibrar o chão, a fazer chover poeira do teto. Os homens de Antunes, desorientados pelo barulho, taparam os ouvidos. O seu detetor de densidade, sobrecarregado pela vibração, começou a apitar descontroladamente. A sua operação furtiva transformará-se num espetáculo de som e de fúria. Luzes começaram a acender-se nos prédios vizinhos. As pessoas, acordadas pelo barulho apocalíptico, vinham às janelas. E, ao longe, um novo som começou a juntar-se à cacofonia. Um som que Antunes, no seu escritório de luxo, reconheceu com uma onda de fúria. Sirenes. Dezenas delas. A convergir, de todas as direções, para a livraria. O caos era a sua única cobertura. No meio do barulho ensurdecedor, Beatriz soube que era agora ou nunca. Ela viu que a atenção dos homens de Antunes estava virada para saídas, para sua própria rota de fuga. E viu a sua oportunidade. Uma pequena janela de serviço, no fundo do corredor, que dava para o telhado do armazém Bastos. A sua rota de entrada. A sua única rota de saída. Enquanto isso, Laura, no meio do pânico, olhava para o pai da sua filha. Não. Olhava para o pai dela. O seu pai. E a sua mente, livre da névoa da ganância pelo choque e pelo terror, teve um único e ofuscante momento de clareza. Ele estava a salvá-la. O pai que ela traíra e roubara estava, naquele exato momento, a salvá-la de um mal muito maior. A sua escolha foi instantânea. Enquanto Marcos a puxava, a tentar encontrar um esconderijo, ela soltou-se dele. Não, disse ela. E, em vez de se esconder, ela fez o impensável. Com um grito, ela correu para o meio do corredor, diretamente para a luz das lanternas dos homens de Antunes, a criar uma distração, a atrair o perigo para si, para dar tempo a Beatriz, a estranha nas sombras, para escapar. Era o primeiro ato altruísta da sua vida. E talvez, o último. O grito de Laura não foi de medo. Foi um grito de desafio, um som primordial que rasgou o pandemônio do carrilhão. Por um instante, o seu ato suicida de coragem paralisou a todos. Os homens de Antunes, profissionais treinados para o silêncio e a furtividade, viraram-se para ela, as suas lanternas a convergir sobre a sua figura solitária, a transformá-la num alvo, num ponto de interrogação no meio do caos. Para Beatriz, escondida nas sombras, aquele grito foi o som de uma fechadura a abrir-se. Foi a sua oportunidade, a sua única e fugaz janela de fuga. O sacrifício de Laura, a mulher que ela vira como a sua rival, era agora a sua salvação. Sem hesitar, ela moveu-se. Com a agilidade de um animal assustado, ela correu para o fundo do corredor, para a pequena janela de serviço que dava para o telhado do armazém Bastos. O diário, o seu precioso e perigoso troféu, estava enfiado dentro da sua blusa, a sua capa de couro dura contra a sua pele. A janela estava emperrada pela ferrugem e pela falta de uso. Com a força do desespero, ela empurrou-a. A madeira protestou com um gemido, mas cedeu. O ar da noite, frio e carregado de chuva, invadiu seu rosto. Lá fora, o som das sirenes era agora um uivo agudo, perigosamente próximo. Ela não olhou para baixo. Passou uma perna pela janela, depois a outra, e encontrou-se de pé num parapeito estreito e escorregadio, com a escuridão de um beco a muitos metros abaixo. O telhado do armazém estava a 1 metro de distância. Um pequeno salto. Mas na escuridão, na chuva, com o sino chamartelar o seu cérebro, parecia um abismo. Ela saltou. Os seus sapatos escorregaram nas telhas molhadas e ela caiu de joelhos, a dor aguda subir-lhe pelas pernas. Mas estava do outro lado. Estava livre. Lá embaixo, a sua liberdade fora comprada com a captura de Laura. O líder dos homens de Antunes, um homem a quem chamavam Sombra, avaliou a situação com uma rapidez glacial. As sirenes. As luzes nos prédios vizinhos. A fuga era agora a prioridade. E a mulher que se atirara para o meio da confusão era um problema, mas também uma oportunidade. Peguei-na, gritou ele, a sua voz um rosnado que mal se ouvia por cima do barulho dos sinos.
2 dos seus homens convergiram sobre Laura. Ela não lutou. Apenas ficou ali, de pé, a tremer, a olhar para as sombras do mezanino, para o lugar onde ela esperava que a outra mulher tivesse escapado. A sua captura foi rápida, brutal e desapaixonada. Uma mão tapou-lhe a boca, um braço forte envolveu a sua cintura, a levantá-la do chão. Marcos, o seu marido, observava, encolhido atrás de uma estante, paralisado pelo terror. Ele viu a sua esposa a ser arrastada, a debater-se em silêncio. E não fez nada. A sua covardia era total. Sombra fez um gesto para o seu último homem. O detonador, disse ele. A fase 2. O homem pegou num pequeno dispositivo da sua mochila e ativou-o. Não houve uma explosão. Apenas um clique suave e um cheiro acre que começou a espalhar-se pelo resto do chão. Uma pequena bomba incendiária, programada para começar a arder lentamente, para destruir as provas, para transformar Arcádia e os seus segredos restantes num inferno de cinzas. A fuga deles foi pela mesma rota que Beatriz usará para entrar. A porta do porão que dava para o armazém Bastos. Levaram Laura com eles, uma refém silenciosa e aterrorizada, um troféu inesperado da sua missão fracassada. Na torre do relógio, Valentim assistia a tudo no seu pequeno ecrã. Viu Beatriz a escapar pelo telhado e sentiu um alívio imenso. A sua herança, a sua história, estava a salvo. Mas então, ele viu Laura a ser capturada. Viu-a a ser arrastada para as sombras. O seu triunfo transformou-se em cinzas na sua boca. O seu plano, tão perfeito na sua lógica, tão elegante na sua execução, não tivera em conta a variável mais imprevisível de todas, um ato de sacrifício da pessoa que ele menos esperava. Ele salvara os seus livros, mas condenara a sua filha. A ironia era de uma crueldade shakespeariana. Ao seu lado, Clara soltou um grito abafado, as suas mãos a tapar a boca. Temos de chamar a polícia, repetiu ela, em pânico. Eles já estão a chegar, minha querida, disse Valentim, a sua voz oca, os seus olhos fixos na imagem da sua filha a desaparecer na escuridão. Mas receio que para Laura, seja tarde demais. No seu escritório de luxo, o Dr. Antunes observava os seus próprios ecrãs com uma fúria fria. O seu plano fora um desastre. O barulho, as sirenes, a polícia, era uma confusão amadora que mancharia a sua reputação de eficiência silenciosa. Ele viu a sua equipa a recuar, a levar a filha do velho. Uma complicação. Um passivo. Mas então, a sua mente predadora começou a ver um novo jogo. Ele perderá a batalha pela coleção Sertão naquela noite. Mas acabava de ganhar uma nova e muito mais poderosa peça de xadrez. A filha do rei. Ele pegou num telefone encriptado. Não era para o seu advogado. Era para um homem cujo trabalho era transformar passivos em ativos, por quaisquer meios necessários. O som dos sinos finalmente parou, a deixar para trás um zumbido fantasma nos ouvidos e um silêncio estranho, preenchido apenas pelo som crescente das sirenes. A polícia invadiu a Arcádia. Encontraram a porta da frente arrombada, o interior um caos de livros e de destruição. E, no mezanino, encolhido e a tremer, encontraram Marcos. A sua história era um balbuciar incoerente de homens mascarados, de sinos, do sequestro da sua esposa. Os polícias, a olhar para a cena bizarra, não sabiam o que pensar. Foi então que um deles sentiu o cheiro. Fumo. O pequeno dispositivo incendiário de Sombra começara o seu trabalho lento. Uma pequena chama, a lamber os livros secos e poeirentos, começava a crescer. A Arcádia, a sobreviver a séculos de história, estava agora ameaçada de ser consumida pelo fogo, não por um ato de Deus, mas por um ato de maldade corporativa. Beatriz, entretanto, conseguirá chegar à rua. Encharcada, suja, a tremer de frio e de medo, ela correu pelas ruas escuras, a afastar-se do som das sirenes. Encontrou um telefone público e, com as mãos a tremer, ligou para o número que Valentim lhe dera. Estou segura, disse ela, a sua voz um sopro de ar. Eu tenho um dos diários. Mas a Laura. Valentim, eles a levaram. Ela salvou-me. E eles a levaram. Na torre do relógio, Valentim ouvia a confirmação do seu pior pesadelo. A sua vitória era oca, o seu tesouro, manchado pelo sangue da sua filha. Ele desligou o rádio que usará para ativar os sinos, e o silêncio na oficina tornou-se opressivo.
O tic-tac dos relógios, antes um som de ordem e de propósito, agora parecia zombar dele, a medir os segundos da sua impotência. Ele, o mestre do tempo, o homem que podia desmontar e reconstruir os mecanismos mais complexos, vira-se agora perante um problema que não podia resolver com as suas ferramentas. Como se conserta um coração partido? Como se rebobina o tempo para desfazer uma escolha terrível? Ele caminhou até a janela e olhou para baixo, para as luzes vermelhas e azuis dos carros da polícia a cercar o seu antigo santuário. Via a fumaça a começar a sair das janelas partidas. A sua livraria, a sua Arcádia, estava a arder. O seu passado estava a ser consumido pelas chamas. E o seu futuro, na forma da sua filha, estava nas mãos de um monstro. A guerra pela coleção Sertão terminara. E uma nova guerra, muito mais pessoal e muito mais perigosa, acabava de começar. Uma guerra pela vida de Laura. E Valentim sabia que, para lutar esta guerra, ele não precisaria de um historiador. Precisaria de se tornar algo que não era há muito tempo. Algo que ele pensava ter enterrado com o seu passado. Precisaria de se tornar, mais uma vez, um homem perigoso. O seu próximo movimento não seria o de um mestre de xadrez. Seria o de um pai. E o inferno não tem fúria como a de um relojoeiro a quem roubaram a sua peça mais preciosa. A noite em que Arcádia ardeu foi a noite em que o velho Valentim, o bibliotecário, morreu, e algo muito mais antigo e mais perigoso nasceu das suas cinzas. Na sua torre do relógio, ele observava as chamas a lamber o seu passado, não com a dor de um homem a perder as suas memórias, mas com a fúria fria de um rei a ver o seu reino a ser profanado. A sua estratégia, tão elegantemente tecida com os fios da lei e da opinião pública, desfiara-se. A sua filha, a sua Laura, estava nas mãos de um monstro, um sacrifício involuntário no seu tabuleiro de xadrez. Aquele jogo terminara. E um novo, jogado não com enigmas mas com vidas, estava prestes a começar. Os bombeiros salvaram a carcaça do edifício, mas o seu coração, o acervo de livros, transformará-se num pântano de cinzas e de água suja. A polícia encontrou Marcos, o marido de Laura, encolhido no mezanino, a balbuciar uma história incoerente sobre sinos, homens mascarados e um sequestro. Ele era uma figura patética, um homem quebrado pela sua própria cobardia. A sua utilidade, tanto para a lei como para a história, terminara ali. Ele tornou-se uma nota de rodapé, um fantasma que assombraria os corredores dos tribunais com a sua irrelevância. Enquanto a cidade acordava para as manchetes sobre o incêndio misterioso e o sequestro da herdeira, duas operações secretas eram postas em movimento, duas correntes subterrâneas a correr em direção ao mesmo oceano de confronto. A primeira era a de Antunes. Do seu escritório, que mais parecia uma sala de guerra corporativa, ele observava o seu novo e mais valioso ativo, Laura. Ela não era mantida num cativeiro sórdido, mas numa gaiola dourada, um apartamento de luxo num dos seus edifícios, vigiada por homens que pareciam mais assistentes pessoais do que captores. A sua estratégia era a de um predador paciente. Ele sabia que o velho Valentim, por mais inteligente que fosse, era, no fundo, um pai. E um pai, por uma filha, trocaria qualquer tesouro. A segunda operação era a de Valentim. O seu primeiro telefonema não foi para a polícia, que ele sabia ser lenta e impotente contra um homem como Antunes. Foi para um número em Genebra, um número que ele não usava há 30 anos, desde a morte do comendador Alvim. A sua conversa foi curta, encriptada e precisa. Ele não pedia um favor. Ele ativava um protocolo. O comendador não fora apenas um colecionador de relógios e de livros, fora um homem que navegara pelas águas turvas do poder global, um homem que entendia que, por vezes, a justiça precisa de um empurrão das sombras. E Valentim fora o seu mais fiel e discreto confidente. O seu testamento continha mais do que dinheiro, continha uma rede de lealdades, uma irmandade silenciosa de homens poderosos que deviam favores ao velho. A cavalaria estava a ser convocada. Beatriz, a historiadora, tornou-se a sua general de campo. Ela chegará à torre do relógio na madrugada daquela noite terrível, encharcada, a tremer, mas a agarrar o pequeno diário bandeirante como se fosse o seu próprio coração. Juntos, sob a luz das bancadas de trabalho, eles o examinaram. Era o diário de bordo do líder da expedição, Antônio Raposo Tavares. E, nas suas últimas páginas, escritas com uma caligrafia febril, estava o enigma. Não era um mapa, era uma descrição astronômica. No solstício de verão, quando a lua cheia se senta sobre o ombro do gigante de pedra,
A sua sombra aponta para a boca do inferno, onde a terra guarda as lágrimas verdes de Anhangá. O gigante de pedra. O pão de açúcar, pensou Beatriz. Não, corrigiu Valentim. Um erro comum. O gigante adormecido da lenda bandeirante era outro. O pico da Tijuca, cuja silhueta, vista do ângulo certo, se assemelha a um homem deitado. A boca do inferno. Uma gruta. E as lágrimas verdes. Esmeraldas. A lenda era real. Mas a maior revelação estava na contracapa do diário. Uma anotação, quase invisível, feita não no século XVII, mas no século XX. A caligrafia era a do comendador Alvim. ART, a chave está no tempo que não passa. E um conjunto de coordenadas. Valentim olhou para as coordenadas e um sorriso frio tocou os seus lábios. O seu velho amigo e patrão era um gênio para os puzzles. As coordenadas não apontavam para Tijuca. Apontavam para o centro do Rio de Janeiro. Para o terreno da antiga mansão do comendador, demolida muito para dar lugar a um arranha-céus. E a ART não eram as iniciais de um nome. Eram as de Arquivo Restrito Tavares. O comendador não apenas possuirá a coleção, ele criará uma cópia de segurança. Um facsímile perfeito, guardado num cofre, no subsolo do edifício que fora construído sobre a sua antiga casa. O acesso a esse cofre, sabia Valentim, era controlado por um mecanismo de relojoaria que ele mesmo ajudara a desenhar. A chave estava no tempo que não passa. Um relógio parado. Mas qual? O contato de Antunes veio 3 dias depois. Uma chamada de um telefone não rastreável. A sua voz era seda e veneno. Senhor Valentim, creio que está na hora de discutirmos os termos da reunificação da sua família. A sua filha está bem. E entediada. Ela gostaria de voltar para casa. E eu gostaria de a ajudar. Em troca, como deve calcular, de uma pequena contribuição cultural. A troca foi marcada. Daqui a uma semana. Num local neutro. Antunes traria Laura. Valentim traria a coleção Sertão completa. A semana que se seguiu foi uma febre de preparação. Enquanto Antunes se sentia no controlo, a subestimar o seu adversário como um mero velho erudito, a rede de Valentim trabalhava nas sombras. A sua equipa suíça, usando seu poder financeiro, começou a comprar discretamente as dívidas das empresas de Antunes, a mapear a sua rede de lavagem de dinheiro, a identificar as suas fraquezas. Ao mesmo tempo, Valentim e Beatriz focaram-se no enigma do relógio. A resposta estava na própria Arcádia. No dia do incêndio, Valentim dissera a Beatriz para procurar por um livro específico, se tivesse tempo. Um catálogo de um leilão de relógios de 1968. Beatriz não o encontrara. Mas, agora, a vasculhar os destroços da livraria, disfarçada de investigadora de seguros, ela o encontrou, chamuscado mas legível. Dentro, havia uma fotografia. Um relógio de bolso único, feito por encomenda para o comendador. O seu mostrador não marcava as horas. Marcava as fases da lua e as constelações. E estava parado. Parado na hora e na data exatas da morte do comendador. A chave. O dia da troca chegou. O local escolhido por Antunes era o topo de um heliporto, um lugar aberto, sem surpresas. Ele acreditava que estava no controlo total. Antunes chegou primeiro, com Laura e 2 dos seus homens, incluindo Sombra. Laura estava pálida, mas nos seus olhos havia uma nova e estranha força, uma raiva fria que substituíra o medo. Momentos depois, o helicóptero de Valentim aterrou. Dele, desceram Valentim, Beatriz e 2 homens de fato que pareciam advogados, mas que se moviam com a economia de movimentos de guarda-costas. Valentim carregava uma mala de alumínio. A coleção está aqui, disse ele. Onde está a minha filha? Primeiro, os documentos, disse Antunes. Primeiro, a minha prova de vida, retorquiu Valentim. Ele virou-se para Laura. Você está bem, minha filha? Laura olhou para o pai. E, pela primeira vez na sua vida, ela viu. Não o velho fraco, não o bibliotecário poeirento, mas o gigante que ele era. Eu estou bem, pai, disse ela, a sua voz firme. E eu sinto muito. Era tudo o que ele precisava de ouvir. Beatriz deu um passo à frente, a segurar o diário original que salvara. A coleção não está na mala, Dr. Antunes.
Isto é apenas a chave. O diário original, cuja posse nos confere a propriedade legal. O resto está num cofre. E apenas eu sei como o abrir. Era a isca. A ganância de Antunes superou a sua cautela. A ideia de ter não apenas a coleção, mas de a humilhar, de a forçar a abrir o cofre para ele, era demasiado tentadora. Ele concordou. Laura ficaria com ele, como garantia, enquanto Beatriz os levaria ao cofre. A viagem até ao velho edifício no centro foi tensa. Antunes, os seus homens, Valentim, Beatriz e Laura, entraram no parque de estacionamento subterrâneo do edifício, um lugar de betão e de silêncio. A entrada para o antigo cofre do comendador estava disfarçada como a porta de uma sala de manutenção. Lá dentro, uma escada em espiral descia para a escuridão. E, no fundo, a porta do cofre. Uma maravilha de aço e de latão, com um mostrador complexo no centro. O enigma do tempo, disse Valentim. Beatriz, por favor. Beatriz, a seguir o guião, começou a manipular o mostrador, a consultar o diário, a recitar as fases da lua. Antunes e Sombra observavam, fascinados, a sua atenção totalmente focada na porta, no tesouro iminente. Laura estava ao lado do pai. Foi nesse momento que Valentim olhou para sua filha. E piscou o olho. Um único e rápido piscar de olho. Um sinal. Beatriz inseriu a combinação final, baseada na hora em que o relógio do comendador parara. Ouviu-se um clique suave. A grande roda no centro da porta do cofre destravou-se. Abra, ordenou Antunes à Sombra. Sombra agarrou na roda e começou a girá-la. A porta pesada começou a abrir-se com um gemido. E, do interior do cofre, não veio o brilho do ouro nem o cheiro a papel velho. Veio um flash ofuscante e o som de uma explosão de gás lacrimogêneo. Ao mesmo tempo, as luzes do subsolo apagaram-se, mergulhando tudo na escuridão, exceto pelos feixes vermelhos dos lasers de visão noturna que surgiram de todas as direções. Do alto da escada, figuras desceram de rapel. Do fundo do corredor, outras surgiram. A equipa de advogados suíços de Valentim. O caos foi total. Antunes e os seus homens, cegos, a sufocar, foram subjugados em segundos. Quando as luzes de emergência se acenderam, a cena era de uma vitória tranquila. Antunes e Sombra, algemados no chão. E, ao lado da porta aberta do cofre, que estava completamente vazio, estava Valentim. O cofre estava vazio porque a cópia da coleção nunca estivera lá, explicou ele mais tarde. Fora apenas o palco. A isca para a armadilha. Antunes, a ser arrastado, olhou para Valentim, o seu rosto uma máscara de ódio e de incredulidade. Como? Rosnou ele. Valentim sorriu, um sorriso cansado. O senhor coleciona objetos, doutor Antunes. Eu coleciono histórias. E, no final, são sempre as histórias que vencem. A queda de Antunes foi espetacular. A sua prisão, juntamente com a evidência da sua rede de corrupção que a equipa de Valentim entregou às autoridades internacionais, desmantelou o seu império. E a família Almeida. A sua história não teve um final de conto de fadas, mas um de uma paz duramente conquistada. O processo contra Laura foi retirado, a seu pedido. Mas a sua redenção não foi fácil. Ela perdeu a sua casa, o seu status, o seu marido, que a abandonou assim que o dinheiro desapareceu. E encontrou-se, pela primeira vez na sua vida, sozinha e sem nada. A cena final acontece um ano mais tarde. Na nova livraria Arcádia. Valentim, com uma parte da sua fortuna, reconstruíra-a, não como uma loja, mas como uma fundação, um centro cultural. Beatriz é a sua diretora. E, numa das salas de restauro, uma mulher trabalha em silêncio, a consertar a lombada de um livro antigo. O seu rosto está mais magro, as suas mãos, antes tão bem tratadas, agora mostram as pequenas cicatrizes do ofício. É Laura. Ela pediu ao pai não o seu perdão, mas um trabalho. A oportunidade de aprender o que ele sempre tentará ensinar-lhe. Valentim entra na sala. Não diz nada. Apenas observa a sua filha a trabalhar. A sua concentração, a sua delicadeza, o respeito com que ela trata o objeto. Ele aproxima-se e coloca sobre a sua bancada de trabalho um pequeno diário de couro gasto, o primeiro da coleção Sertão, o que Beatriz salvara do fogo. Acho que este precisa de um pouco de atenção, diz ele. Confio-lhe a si. É o seu primeiro ato de confiança.
O início de uma nova história. Ele vira-se e sai da sala, a deixá-la com o seu trabalho, com o seu passado e com a possibilidade de um futuro. Ele olha para as estantes da sua nova biblioteca, para os jovens estudantes a lerem nos cantos, e sabe que o seu verdadeiro tesouro, o seu verdadeiro legado, não estava nos mapas de uma mina de esmeraldas, nem num cofre suíço. Estava ali, naquelas páginas, naquelas histórias, e na frágil e recém-descoberta esperança de que até a alma mais perdida pode, com paciência e com amor, ser restaurada.